Olá! Hoje nós vamos falar sobre retinite pigmentosa. Retinite pigmentosa e a contribuição da acupuntura nessa doença, que é uma doença oftalmológica, uma doença rara, degenerativa da retina, progressiva e que leva à cegueira. É uma doença sem cura e, infelizmente, também sem tratamento. Qual é a característica dessa doença? Essa doença, ela, como eu falei anteriormente, é uma degeneração da retina, que é um tecido nervoso interno no olho, e que é onde se encontram os fotorreceptores da luz, os cones e os bastonetes, que são responsáveis pela captação da luz, os cones, e da captação das cores. Os cones são os fotorreceptores captadores das cores, e os bastonetes, os captadores do preto e branco. E uma das características da retinite pigmentosa é que ela começa a sua degeneração, os sintomas iniciais, com dificuldade de enxergar à noite. Justamente porque você perde os teus fotorreceptores do contraste preto e branco, que é onde você tem uma atuação maior à noite. Então você perde em número inicialmente maior os bastonetes. Obviamente que você vai perder cones também, mas primariamente e de forma mais abundante os bastonetes. Muito bem, a característica da intimidade do tecido, da retina, do tecido doente, na retinite pigmentosa, é uma alta apoptose. O que é apoptose? É a morte celular. Há uma grande morte de células fotorreceptoras da retina, células que são nervosas, são neurônios, morrendo em grande número. Há também uma grande presença de radicais livres. Aumenta muito a produção dos radicais livres dentro da retina, e obviamente que esses radicais livres são moléculas altamente reativas e que geram uma reação em cascata inflamatória e consequentemente degenerativa. Ainda não se conhece bem a razão da retinite pigmentosa. Por que ela acontece? A gente sabe que o paciente de retinite pigmentosa tem uma predisposição genética muito grande e é muito frequente ele ter isso já na família. Então é uma doença que tem características familiares e genéticas, hereditárias. É uma doença que não se sabe bem a causa, mas tudo leva a crer que é uma doença autoimune, onde o próprio organismo, a própria imunidade, agride o próprio tecido da retina. E o que há é que não se tem muito recurso terapêutico. Aliás, não se tem nada. A oftalmologia, infelizmente, diante da retinite pigmentosa, o diagnóstico é bastante pesado e duro, e o prognóstico é muito sombrio. É afortunado, é feliz aquele paciente que tem como diagnóstico retinite pigmentosa e que perde a sua visão ao longo de décadas, porque geralmente você diagnostica isso em tenra idade e logo depois, muitas vezes antes de chegar à adolescência, você já está cego. Outros, ela cursa de forma mais lentamente. Eu tenho paciente que tem 80 anos e que perdeu 95% da visão agora, mas até 60 anos ele conseguia enxergar um túnel, mas ele conseguia enxergar. Foi perdendo lenta e progressivamente. Agora, aonde está a contribuição da acupuntura? Muito bem, como todos nós sabemos, a acupuntura ela tem uma ação moduladora do sistema imunológico. Então, ela provavelmente vai ajudar. Ela melhora a circulação sanguínea, seja no local ou de forma sistêmica. Então, melhorando a circulação sanguínea, a circulação arterial, venosa, ela vai conseguir fazer também uma
um melhor, vamos dizer assim, uma varredura, uma melhor irrigação de oxigênio, mas não gerando radicais livres, mas justamente removendo. Então ela tem uma ação scavenger, a acupuntura, isso a gente sabe que ela tem uma ação anti-radicais livres. Ela tem uma ação anti-inflamatória, muito bem conhecida, então consequentemente ela vai diminuir a taxa de degeneração. Essa degeneração vai ocorrer de forma muito mais lentamente, ou em alguns casos até a gente consegue paralisar a progressão da doença. Consequentemente, você melhorando a circulação local, diminuindo a geração de radicais livres e aumentando a varredura desses radicais livres, melhorando a imunidade local, ativando os mecanismos, os fatores tróficos locais, porque a acupuntura acaba fazendo isso. É bem verdade que a capacidade regenerativa da retina é pequena, mas existe. Tanto é que uma das linhas de pesquisa modernas atualmente, fora de acupuntura, é a injeção de células-tronco dentro do ambiente da retina. Isso ainda é experimental, mas isso tem dado bons resultados animadores. Então, quando você faz a acupuntura e você consegue melhorar qualquer parte do corpo, você está ativando mecanismos regenerativos. Você está ativando células-tronco do local, sim. É que essa palavra parece que virou patrimônio somente da medicina alopática, da medicina convencional. Quer dizer, só ela pode ativar as células-tronco, mas não. Nós temos pesquisas na China onde se mostra quando você usa as células-troncos injetáveis, né, de forma injetável, e se faz acupuntura, o resultado é ótimo. E quando se faz só acupuntura e se consegue regenerar algum tecido, é porque está havendo uma estimulação de fatores tróficos que vão gerar a ativação dessas células-tronco. Porque células-tronco você tem em todas as partes do corpo, em todos os tecidos. Você tem células-tronco no músculo, que tem um nome específico, são células satélites. Então você tem em vários tecidos do corpo, você tem células-tronco, porque são elas que são as responsáveis pela regeneração. Quando você tem uma lesão, você tem depois o reparo do tecido. O reparo do tecido é feito às custas de célula-tronco. Então quando você faz a acupuntura, você estimula o reparo do tecido. E às custas de quem? Às custas da célula-tronco. Então, na retinite pigmentosa, você vai ter um estímulo também de fatores tróficos que vão ajudar a estimular as células-tronco que estão residuais, são poucas, porque houve uma morte maciça, a apoptose é muito grande, mas você começa a diminuir essa morte programada celular, chamada apoptose, e começa a melhorar o reparo do tecido. E com isso você consegue manter aquela visão naquele nível, ou pelo menos diminuindo a sua perda, que é uma perda bastante acentuada e rápida. Então, vocês, se conhecerem algum paciente de retinite pigmentosa, eu recomendo que indiquem o tratamento da acupuntura, sempre com alguém que conheça profundamente a acupuntura, porque o sujeito que está começando na especialidade, ele não domina o tratamento dessas doenças complexas. E agora, recentemente, saiu um artigo científico da Johns Hopkins University, nos Estados Unidos, que é uma universidade bastante conceituada, com um estudo só sobre retinite pigmentosa e acupuntura, mostrando que o resultado é bastante animador e que o resultado existe e é significativo. Existe também um e-book na internet sobre retinite pigmentosa e acupuntura, que eu recomendo também, vale a pena, para os pacientes, uma linguagem mais para leigo, para poder entender um pouco da doença. E é basicamente o que eu estou falando agora de forma resumida